Understand. Understand. Então, hoje é racionalismo, né, gente? Origem do Me racionalismo. localiza, por favor, a página, por favor. Bom, vai depender 34. do livro, esse 62, capítulo 6. Bom dia, Marinês. Então, Bom dia, Inês, Bom né? dia, Leila. Maria Tudo bem? Inês. Inês. Tô bem, você? Tudo bem, e você? Também tô bem, graças a Deus. Então, vamos fazer a leitura, né? Origem do racionalismo. Quem faz a Ai, leitura? é isso mesmo? Origem do racionalismo? Não lembro disso. É Eu não depois dos matei aula. nórdicos. Depois Ah, dos Nórdicos nórdicos. então. mediterrâneos, não? Ah, então eu estava no lugar certo. Eita, A gente tá já bom. falou, né? Sobre os nórdicos, os Pois é, então é mediterrâneos. depois Ah, então eu estava na página certinha, ó. Né? Origem do racionalismo. Era só correr a página um pouquinho. Então, vamos Então lá. tá Quem bom, faz? hoje eu posso ler? Pode. Hoje eu nem vou dar oportunidade de você perguntar para ninguém. Tem muito tempo que eu não leio. Você é a Leila. Origem do racionalismo. Os arianos da Europa, como ficou esclarecido, não possuíram grandes ascendentes religiosos na sua formação primitiva, em vista do senso prático que os caracterizou nos primeiros tempos de sua organização. O racionalismo de suas concepções, a tendência para as ciências positivas e o amor pela hegemonia e liberdade são, dessa maneira, elucidados dentro da análise dos seus primórdios. Em matéria de religião, quase todos os seus passos foram orientados pelos povos semitas e hindus, mas pelo cultivo da razão, puderam aperfeiçoar a ciência até as culminâncias das conquistas modernas. O mundo, perdão, É o mundo. computador é difícil. O mundo, se muitas vezes perdeu com as suas inquietações e com as suas lutas renovadoras, muito lhes deve pela colaboração decidida e sincera no labor do pensamento em todas as épocas e períodos evolutivos. Então, esses aqui nós estamos falando dos arianos que saíram, né, para desbravar a Europa. Eles que foram ocupando a Europa e, consequentemente, formação dos países ali, né, para que se instalassem dentro das características de cada um. Então, qual que é a característica desse povo mesmo? Em relação aos arianos puros, aqueles que realmente ficaram na Índia, qual que era a característica forte deles? É o senso Ele, prático, né? senso prático. Mas e a religiosidade? Como é que era neles? Eles, No parece que início, eles não possuíam, né? Não tinham, né? Essa ascendente religioso. só mais tarde que eles foram pelar com os celtas, né? Através do acordar com os celtas. Mas, assim, sempre aqui fala que é a orientação de quem? Dos semitas e dos Dos hindus, hindus. Uhum. que são os árabes, os hebreus, né? Que tinha essa classificação aí dos semitas e dos hindus. Então, essa teoria, ou vamos dizer, a corrente filosófica do racionalismo, ela foi ruim ou foi boa para a Para o Terra? desenvolvimento da ciência foi bom, né? Em termos de evolução material, né? Tecnológica, científica, né? Então,
O que caracterizava esse racionalismo? O que tinha de especial nele? Quando ele surgiu, fala da origem, mas ela surgiu quando? Ou sempre existiu isso, hein? A questão espontânea da alma na Terra, ele se comporta como um ser mais racional, um ser mais sentimental, um ser mais emocional, um ser mais espiritual. Como é que a gente pode enxergar isso? Porque é importante a gente discutir para ver isso, a importância disso, né? Porque se tudo aconteceu na Terra, esses vieram promovendo a análise, o raciocínio dessa forma, é porque tinha importância, porque Jesus sabia disso. Jesus já sabia que eles Uhum. trariam a discussão científica, epistemológica, né? De certa forma, Jesus já sabia disso. Esse racionalismo, né, sobre as coisas. Então, isso é natural, de certa forma, né? A gente pode falar que surgiu não é um movimento, mas é uma corrente filosófica, mas, assim, ela já sempre existiu, de certa forma, no ser humano. Isso é inerente ao ser humano, talvez a esse racional, porque é o espírito, né, em si, que raciocina. Então, como é que a gente... Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou levando à discussão. Como é que a gente pode ver isso, em suma? Participação de todos. Bom dia, Lara. Bom dia, Olha, dentro Flávia. do que você Vanilda, falou bom dia. aí, eu entendi o Bom equilíbrio dia. entre... Oh, desculpa, bom dia. O Bom equilíbrio dia. entre o raciocínio, a inteligência, o equilíbrio entre... E que deveria existir, né? Mas, assim, depende, nesse caso aqui, a tendência é mais para o racionalismo, mas é necessário, porque tem que haver o equilíbrio das emoções com o desenvolvimento, né? Da inteligência mesmo, do racionalismo, da razão, né? O próprio Kardec diz, né? A razão, a própria doutrina espírita, ela é raciocinada. Os ensinos do Cristo, se você não entender, né, o espírito mesmo de tudo que ele exemplificou ali, o espírito da letra, é razão, raciocínio. Com o raciocínio, você adquire, amplia as suas emoções, a sua parte religiosa, né, no sentido de ligação com o Criador, da espiritualidade. Então, são as duas asas. Eu já trouxe para cá, para a atualidade, né? Mas isso aí é uma evolução através dos tempos, né? Eu consegui ver dentro do raciocínio que você desenvolveu isso. E os nossos irmãos? Esse racionalismo, esse senso de superioridade dos arianos é tão forte que quando você começou a falar, você disse arianos puros, ou seja, esse foi o grande motivo da Segunda Guerra Mundial. O senso de superioridade que eles tinham e queriam dizimar os, digamos assim, os inimigos para constituir uma raça pura na Europa, que eram os arianos. Então, você vê que o troço é tão forte que até hoje você está falando, usando o mesmo termo aí. Ou seja, nós somos, a gente, no fundo, a gente acha superior ainda. Nós que somos, acredito, descendentes aí dos arianos, a gente ainda tem esse sentimento de superioridade, infelizmente. E é o que Orgulho. eles pensavam e continuam pensando, né? Porque eles
foram dissidentes, é lógico que quando você disse o termo de arianos puros, eu entendi que você quis dizer daqueles que realmente ficaram na Índia, que desenvolveram e que já voltaram para casa. Mas os rebeldes também se sentiam arianos puros e superiores. Por isso, eles perseveraram na busca e continuam até hoje buscando construir essa superioridade. Ou seja, os rebeldes continuam brigando por essa raça pura. Por outro lado, tem os judeus que também se consideram superiores, que são raças puras também. Então, é por isso que o nosso planeta continua nesse caldeirão em função dos orgulhos e dos interesses pessoais de cada grupo desse que vem e continua brigando por essa hegemonia. O negócio é complicado mesmo. E coloca aqui o Emmanuel que o mundo se muitas vezes perdeu com as suas inquietações e com as suas lutas renovadoras, muito lhes deve pela colaboração decidida e sincera no labor do pensamento, em todas as épocas e períodos evolutivos. Quer dizer, de certa forma, Jesus já sabia que isso ia promover uma dinâmica. A vinda deles daria à Terra um dinamismo para aqueles que viviam aqui. Então, é misturar uma sala de aula de iniciantes com pensadores, né? Com pessoas mais racionalistas, né? Ou seja, que já desenvolvia a indagação, o pensamento. Isso seria importante para despertamento do selvagem, dos aborígenes que aqui viviam, os terrícolas, porque sem isso, talvez a gente não estimulasse tanto o nosso princípio evolutivo. E Jesus, sabiamente, trazendo para realmente filhos de Deus, que os arianos, os capelinos, filhos de Deus, da mesma forma. Então, eles teriam que se resolver, teriam também que ter as suas oportunidades de progresso. Eram filhos rejeitados? Não, não eram filhos rejeitados, então acolhidos. Então, pessoas, espíritos que mereciam também atenção. Você não expulsa um filho rebelde de casa, você coloca ele numa condição de aprendizado, de renovação, você sempre vai preocupar com isso, de fazê-lo melhor. Então, foi onde a pleiade de espíritos aí combinada com Jesus veio a colocar, né? Eu acho que desde então, na formação da própria Terra, se não, talvez não fosse os capelinos, pudesse ser outro projeto com outras almas, porque a teoria assim de mistura, ela é muito importante, você ter aquele que mais sabe, aquele que menos sabe, para despertar o que menos sabe, mesmo que tenha isso, que tenha os riscos, pagar o pato para isso, né? Que seria os problemas que surgiriam, e como surgiu aqui, né? Claro que... Eu acho que uma coisa que fica muito, muito claro, que Deus realmente, por ser um cabra porreta, que sabe o que faz, ele sabe que nada se perde, tudo se transforma. Então, tanto material como espiritual. Então, o que ele faz? Ele usa das deficiências morais para o crescimento dos imorais. Ou seja, se a gente conseguisse aprender com as deficiências dos outros, nós não cometeríamos os mesmos erros. Ou seja, então, a gente convive com pessoas diferentes, que pensam de forma diferente, que cometem erros que às vezes a gente não comete, porque a gente já comete outro tipo de erro, justamente para que aprendamos. O problema é que a gente insiste em não querer aprender com os erros dos outros, né? Ou seja, a gente vê os outros errando,
E a gente vai e comete as mesmas falhas, ou seja, a gente não Resistência. precisava de errar também. Ou seja, se a gente vê alguém fazendo alguma coisa errada e, e aprendesse, não existiria teimosos, né, Guilherme? Não existiria cabeças duras mais, ou seja, se a gente aprendesse com os cabeça dura, a gente evitava sofrimentos para nós mesmos, né? Com certeza. Mas a gente ainda é muito cabeça dura, então vai dando cabeçada. Sempre. Mas Deus sabe disso, então ele aproveita desses cabeças duras e, e vamos trabalhando. Ou seja, Em o que a algumas gente... situações, ou desculpa, Amaro, pode Não, terminar. não, Em algumas situações a gente é tão teimoso que a gente ainda pensa assim, não, comigo não vai acontecer, não. A gente é muito, igual você falou, a gente acha que é superior. ué, a gente é ariano puro, raça pura. Por isso que a gente é tão... Rebelde, revoltado É, com a situação, a gente tem essa característica. E está muito claro, né, que somos assim. Mas é um povo assim que Daniel, cansou. Daniel, e o pior é que muitos de nós que não somos arianos, isso a gente aprendeu com eles. É. Mas tem É o aquele que não detalhe, pode viu, mudar. Amaro? Eu vou só para confortar também, apesar de termos aí uma grande maioria originária dos arianos e vindo para o Brasil, a gente teve uma anotação importante de Emmanuel quando ele fala que os que vieram para o Brasil estavam cansados das lutas sangrentas, estava cansado desse sofrimento do europeu. Então, eles já não queriam mais aquelas brigas, lutas, e esse povo foi separado para o Brasil, quer dizer, ou seja, migrado para o Brasil, para a terra prometida, no caso aí, que Jesus colocava como coração do mundo, uma terra nova, um lugar novo. Você pode ver que o Brasil é um país isolado, né, de certa forma, desse campo de minado. Ele é geograficamente separado do campo minado. Então, um Brasil que tem possibilidade de reconstruir pensamentos, a filosofia de viver, né? Então, ver que o espiritismo sai da Europa criança, chega aqui adulto. Então, o Brasil tem o espiritismo adulto, então bem consolidado, apesar de todo o movimento que nós conhecemos, mas com todas as condições germinativas. Então, o Brasil é assim. Então, quem acompanha o Brasil são aqueles espíritos que ficaram cansados de lutas, de brigas, de revoltas, de vandalismo, né? Mas, assim, ainda permanece as nossas infantilidades, claro. Eu Bom, acho então que é vou... uma consequência de repetições de erros, né? Se nós, nas nossas existências anteriores, como você está dizendo, nós viemos da Europa para o Brasil cansados das guerras, mas nós não deixamos de participar disso. Então, ainda tem muita reminiscência ainda desse passado mais longínquo, né? nossas infantilidades, né? É isso, mas eu não me considero nunca ariana, nunca, me recuso. Olha o orgulho aí. Não, eu falo Nem assim, se for Mariana impura, Leila. ah, não, A Leila pode Nem se for ser, né? Eu Mariana falo assim, o impura. sentimento dominante mesmo, aquela coisa, né? Eu sei que posso ter sido, sei que, né? Com certeza foi, mas
é muito forte em mim o desejo de não ser mais, sabe? Aquela coisa de mudança. Tá cansado. Cansado, O cansaço espírito mesmo. cansa, o espírito cansa. Pode demorar milhões de anos, né? De voltas planetárias. Pode demorar muito, mas ele cansa. Então, não podemos nem desesperar. Por exemplo, você tem um filho rebelde, tá? Calma, ele cansa. Um dia ele cansa de ser rebelde, de ser da forma que ele é. Então, você tem que esperar. Não tem jeito. Você não pode insistir na mudança do outro. Não tem jeito. Ninguém muda ninguém. É a pessoa que ela mesma se muda internamente. Então, a mudança é de dentro para fora e não de fora para dentro. Ou seja, da nossa influência, a gente vai ter exemplos, nós vamos ter referenciais, ser referenciais para eles. Mas quem muda são os outros. A gente aqui muda, ninguém até agora muda a gente. Chegar e falar, você vai ser assim, vai ser dessa forma, como eu quero, isso não vai acontecer. Não vai, né? Então, o filho, às vezes, vai sendo educado, o pai vai falando e tal. Quando chega uma certa idade, ele fala, pai, eu não quero ser isso mais, cansei, vou ser o que eu sou. Você me desculpa, gosto muito do senhor, eu vou para cá. É desse jeito que funciona a vida, né? Então, não adianta a gente insistir. Mas vai ser muito forte o que você vai passar para ele. No futuro, ele vai mudar com referência ao que você exemplificou. Então, não adianta a gente querer formar o outro da forma que a gente é. Isso não funciona. Daniel, que o digam os maridos e as esposas aqui presentes, né? Para mudar a gente, hein, meu Como eu amado? gostaria de mudar ela e ela gostaria de me mudar. Eu já desisti de fazer isso, viu? De se mudar ou de mudar o São Zé? De mudar o outro, entendeu? Já desisti, aceita que dói menos, porque o coitado também sofre, né? Se você pensar bem. Ele não consegue me fazer pensar igual a ele, então agora que eu estou entendendo o negócio bem a fundo, sabe? Bom, então, no segundo parágrafo aí, o racionalismo de suas concepções, a tendência para as ciências positivas e o amor pela hegemonia e liberdade são, dessa maneira, elucidados dentro da análise dos seus primórdios. São concepções, tendências para as ciências positivas, liderança, liberdade. Então, tudo que caracterizava o racionalismo, né? Razão, intuição acima da sensação, que na verdade, o racionalismo é assim, a razão e a intuição que era valorizada em relação às sensações. O que isso significa? Que ele dava muito valor ao raciocínio, né? O raciocínio. Então, tudo que se resolvia não era... existia uma intuição, ideias inatas. Então, a teoria das ideias inatas existe na pessoa, no ser. A gente vai citar aqui um grande pensador que foi muito importante para todas as ciências, foi Descartes, né? Ele realmente foi Você tem o planeta Terra, até Descartes, tem depois de Descartes. Então, você tem o cartesianismo, né? A matemática elucidada, nós temos um sistema GPS hoje em cima dessas teorias. Então, quer dizer, é racional, lógica, funcional. Então, a gente tem isso na Terra, assim, como uma dívida para esse. Com certeza, Descartes, Leibniz, né, são pessoas assim da ciência que estudaram
os infinitesimais, né, da matemática. Isso tudo foram importantes personalidades que empurraram o desenvolvimento científico da Terra. A gente tem a ciência devedora desses princípios, devedora desses caras, né, que realmente trouxeram. É Capelino, gente. Capelino. Então, o Capelino que estava lá aprendeu com outros exilados que foram para a capela, e assim por diante. Esses conhecimentos de matemática, sempre nós vamos colocar isso, que a matemática não é terrena. Ela não foi invenção de terráqueo. A matemática é importada, física é importada. Isso tudo veio de fora. Teorias de alienígenas, estrangeiros, de gente de fora que vem com aprendizado universal. Então, não é uma ciência inventada por terrenos, senão seria uma matemática muito estranha. Não seria o que nós conhecemos. O próprio Descartes ele era filósofo, físico e matemático, né? Ele trazia um conhecimento excepcional, né? E era um cara revoltado, né? De certa forma, descontente, e veio trazer uma ciência pura, né? Vamos dizer assim. Então, nós devemos a ele isso. Agora, o que faltava nesse racionalismo? O que podia faltar dentro do racionalismo para eles? Não, tudo que estava fora do racional, para eles não tinha importância, né? Você está dizendo aí que eles se apropriavam das intuições, eles pegavam as intuições como uma coisa mais dentro do prático mesmo, do racional. Mas em suma, o Daniel, que... eu acho que o que faltava para eles é o que nós estamos tentando construir agora com o Espiritismo, ou seja, ter o racionalismo, mas com um pouco, pelo menos, de religiosidade, ou seja, de enxergar a coisa além da matéria, a gente realmente transcender a matéria. Ou seja, porque se eles, com esse racionalismo que eles tinham, se eles tivessem digamos assim, uma religiosidade, com certeza eles teriam evitado muitas coisas de ruins, de errado que eles fizeram, eles teriam evitado. Por quê? A partir do momento que você conhece, opa, isso é a nossa realidade, mas além dessa minha realidade, da matéria, existe uma vida após a morte. Ou seja, então não tem sentido eu ficar brigando por ninharias se a vida realmente é eterna. Então, que a partir do momento que a gente tem um racionalismo mais com bom senso, igual que você usa mesmo, você fala muito de usar do bom senso, da razão. Ou seja, a partir do momento que você começa a enxergar a coisa assim com um senso mais acurado, você vê que não tem sentido você ficar brigando por causa de pedacinho de terra, por causa de presidência de casa espírita, presidência de ser diretor de casa espírita, ou seja, tudo isso vai passar. Então, você enxerga um pouco além do que a gente vive hoje. É o espiritual, é isso aí. Falta o espiritual. É o que falta hoje na ciência? Justamente. Para ela ser completa. E o que falta na religião? Entendeu? Aí a gente remonta, faz uma ligação muito importante com o Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem lá a aliança da ciência e da religião. Aquilo lá não veio por acaso. Aquilo ali, Kardec colocou exatamente por esse motivo. É que nós não podemos desprezar a ciência, nem a ciência pode desprezar o lado espiritual. Então, o racionalismo ele precisa da espiritualização
E a espiritualização precisa do racionalismo. Precisa do racional. Então, quando você une as duas peças, tudo funciona. Por que ainda a Terra não se resolveu? Porque não se uniu as peças. Nem de um lado, nem de outro. Quando você vai falar em ciência dentro do espiritismo, foge do assunto. São muito poucos que realmente faz essa ligação, essa ponte. Então, para um grupo muito grande. Então, é preciso que nós tenhamos essa ligação imediata e salvadora, porque ela é salvadora. E se você tivesse lá os hebreus, os hindus, dentro da valorização científica, trazendo a ciência para a religiosidade deles, com certeza eles pensariam diferente. Com certeza iriam pensar diferente. Tem a intuição? Tem a intuição. Tem o racional? Tem. Mas dentro das suas necessidades, dentro daquilo que tem lá, as suas referências. Se não abrir, não chega. Não chega. O mundo está travado. O mundo é travado. Infelizmente, o que a gente pode dizer é que o planeta Terra é travado. Mas funciona concomitantemente. Por exemplo, você vê hoje a ciência se desenvolvendo muito bem, né? Nós temos aí pesquisas espaciais, dentro de uma matemática, né? Porque isso tudo é dentro da física e matemática. Porque como é que e química, né? Materiais. Então, essas ciências, elas funcionam muito assim, racionalmente, né? Elas funcionam. Mas falta o quê? Princípios elevados dentro da ciência. Vocês concordam? Claro, né? Isso está acontecendo já, né? Pelo menos dentro da medicina a gente vê, porque a gente tem mais acesso, né? Até mesmo pela situação. Mas, não vou falar nos outros âmbitos, mas a gente já vê isso. Já vários estudiosos, né? Vários pesquisadores, né? Com formação mesmo, né? Doutorado, pós-doutorado, que já chegou a essa conclusão, né? Eu vi até, não sei nem se foi num grupo aí, sobre eu ouvi uma live e a pessoa falando, uma coisinha pequena, veio nos grupos mesmo, da eficácia da prece. Aí eles falam que aquilo ali você está sendo induzido a pensar daquela forma tal, mas aí teve um grupo de pesquisa lá que fez um experimento com vários, né, com pessoas que nem sabiam que tinham um grupo, pessoas que nem os conheciam, que oravam por eles, e aqueles que ninguém orava. Fizeram esses experimentos, aqueles que tinham aqueles que oravam por eles, eles nem sabiam que eles oravam, teve uma melhora significativa em relação aos outros. Então, não é uma coisa assim transcendente, né? Então, já tem muita coisa aí, já está se voltando para isso. Não sei se é tardiamente, mas enfim, né? Tudo no seu tempo. O tempo não existe, né? Como você cansa de dizer. Então, a gente já vê que tem, né? Que já tem já está caminhando para isso. Podia ser lá naquela época, não sei. Se eu tivesse andado diferente, eu já saberia, né? Mas não tem como saber isso, né? Você ia falar, Flávia? Então, a Leila estava falando desse exemplo, né? E aí eu lembrei daquela experiência daquele japonês com cristais de água, aquele cristal, né? Com a água cristalizada para ser visualizado.
Então, não sei se vocês já conhecem, é uma experiência muito interessante, que pega gotas de água, assim, né? E aí ele, para um grupo, eles põem músicas, preces, sintonias elevadas, para outros não. Assim, música pesada, xingamentos, etc. e tal. Tem isso também com arroz, né? Já tem experiência em escola fazendo isso com arroz. O arroz que recebe elogio, o arroz que não. Um apodrece e outro não. Mas esses cristais, eles são cristalizados depois, e os que estão sob boas energias e vibrações, eles assumem formas maravilhosas. Procura isso na internet, você vai ver. E os que estão sobre, às vezes, o discurso de Hitler, xingamentos, eles pegam formas todas distorcidas, escuras. Eu já vi isso, bem há muito tempo. Antigo, Então, assim, é a mesma coisa dessa experiência da prece com as pessoas que sabem e que não sabem, né? O cristal de água está sentindo a vibração, e aí a gente fala, é a prece. É a energia, né? A prece é o quê? É esse sentimento, essa energia que a gente às vezes não consegue entender direitinho como que isso acontece cientificamente, naturalmente, mas acontece. E aí eu acho que é aí que entra a questão da fé, né? Porque às vezes a gente não sabe como funciona, mas exatamente como funciona, mas funciona. Então, essa a integração da ciência com a fé, né? A fé entendida nessa questão da espiritualidade aí. Às vezes a gente ainda não tem a explicação científica e lógica para o fato em si, mas é incontestável. Então, é o caminho. As questões antigas, né, dos curandeiros antigos, das benzedeiras, das ervas, né, disso, daquilo que a gente não sabe ainda, porque às vezes a ciência desenvolveu nesse lado, mas que são conhecimentos que vinham e que a gente precisa só pesquisar, e vice-versa. A ciência precisa conhecer mais da espiritualidade, dessas forças espirituais, dessas forças que são naturais, não deixa de ser ciência também. Deus também, de uma forma, é ciência pura, né? E o contrário também, né? A ciência está aí dentro a ciência é espiritual também, é esse movimento. Eu estou confundindo aqui mais ainda, mas é quase que tudo a mesma coisa, sobre vistos diversos diferentes, entendidos de forma diferente. Estão juntos. Na verdade, a única... Pode falar. Não, é só um comentário rapidinho. É que a Flávia comentou sobre as benzedeiras, e a gente estava falando a Leila comentou sobre a medicina, né? Avanço da medicina. E eu lembrei de uma história assim, que chega a ser até um pouco engraçada, né? Lá em Tupaciguara, minhas duas tataravós moravam lá em Tupaciguara, do lado do meu avô paterno. E as duas eram benzedeiras. E uma delas era a avó Custódia, que deu origem ao nome da Amélia. Ela chamava Custódia Amélia. Ela fazia parto. Na verdade, as duas faziam, só que uma delas era mais, como se diz, mais letrada, né? E tinha um médico lá em Tupaciguara que era o bambambam da cidade, ele fazia os partos e tudo. Só que quando o parto complicava demais, ele chamava a minha tataravó para fazer o parto, porque ele não dava conta, ele falava, não, peraí, e mandava chamar a minha tataravó benzedeira, parteira, para poder terminar o parto, porque não dava, o médico, com todo o conhecimento científico, não dava conta, chamava a benzedeira. Olha só. Interessante essa história aí. Interessante. Esse lado espiritual, Flávia, é o mais importante. Por que é o espiritual? O espiritual é o conhecimento da alma, é o conhecimento do espírito, sob o domínio das leis universais e das leis naturais. Então, quando você encarna, você tem aí onde entra a intuição, né, que é no sentido do racionalismo, ela é importante como ideias inatas. Então, quer dizer, já usam isso
né? Já sabe usar, mas não dá valor a isso. De certa forma, nós precisamos fazer essa ponte entre o passado, entre o espírito, de fato, como ele é, realmente, entendendo que o processo é de um espírito eterno e não só de um momento. Então, o racionalismo ele é importante porque vai definir as premissas materiais. Então, racionais, né? Simplesmente pelo fato de estarmos num contexto material. Mas falta aí a elevação da alma, ou seja, dos princípios morais, dos princípios espirituais, que agregam a um sistema único, que é um sistema da alma, do espírito. Por isso que o livro dos Espíritos chama o livro dos Espíritos, né? Porque Daniel, são... eu vejo que o grande problema que ainda nos acontece é que nós não nos conscientizamos de que somos espírito. Que a partir do momento que eu tenho a convicção de que sou espírito, eu não tenho que separar espírito de matéria. Por quê? Porque a lei é uma só. Ou seja, não existe uma lei para o mundo espiritual e uma lei para o mundo material. Então, a lei é a mesma. Mas o problema é que a gente, quando encarna, por ser cabeça dura, não, a lei é para a matéria, não é para o espírito. Então, não existe a Esquece. diferença. É uma só. Então, o dia que a gente se Exato. convencer disso, está resolvido. Vai dar tudo certo. A gente é que cria o problema, dividindo e não procurando adaptar à vida espiritual. Eu vejo dessa forma. Por Mas eu isso acho que ainda está dentro da ideia do Descartes aí, que, né, do racionalismo. O Descartes simplesmente dividiu, né? Dividiu, por isso que tudo é cartesiano, em partes, para que a gente pudesse entender o todo. Não tem foi como a gente ir no importante. todo sem o conhecimento. Foi importante o conhecimento pontual que ele deu, mas, no geral, o que faltou para um progresso mais amplo foi exatamente o lado espiritualização. Então, faltou esse lado da visão. Nós somos sensores universais, temos o conhecimento empírico, né? Temos as ideias inatas. Claro, isso vem como intuição, intuitivamente, porque somos assim. Então, de certa forma, o racionalismo ele valoriza isso, mas sem dar crédito ao lado da evolução espiritual, da evolução do ser. Isso não é contemplado, né? Aí, por isso que Jesus vem aí no próximo item, as advertências, né? Então, a gente tem uma dívida aí com Cristo com relação a isso. Ele nos acompanha, mesmo sabendo das nossas condições. Ele vem exortar a elevação, vem nos impulsionar. Ele sabe que nós erramos, ele sabe que o erro existe, ele continua ainda a nos incentivar. Então, faltou esses valores espirituais a nós nessa jornada, mas o Cristo continua ainda conosco. Aí a gente até pergunta, né? A gente vai ler aqui agora esse item, mas a gente pergunta assim para ir refletindo, né? Mesmo assim, ele sabendo, Cristo continua a nos amparar, né? Graças a Deus. Isso é atributo de espírito superior, porque o espírito superior parece que ele não cansa, né? Não cansa de querer que a gente melhore. A pessoa se cansasse, então, joguei o bastão, não quero mais, não dá mais, eu vou mudar, eu vou largar esse povo. Ele faz isso? Não faz. Que ele pode durar o tempo que for necessário, ele vai ter um plano para fazer com que a gente eleve. Mesmo a gente achando que vai durar ainda milênios numa ideia, a gente vai ter eles
para nos ajudar. Interessante isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem o hábito de agradecer ao seu anjo da guarda por ele não ter desistido de você? Tem hora que eu fico até decepcionado comigo mesmo, porque às vezes você é tão orgulhoso que você esquece, né? Pois eu, todo dia de manhã, nas minhas andanças, eu falo, obrigado, porque o meu anjo guardião chama Chico Silvério. Você agradece ele. Obrigado por você não ter desistido de mim. Porque se eu tivesse desistido, eu estava ferrado. Estava ferrado. Se ele tivesse desistido, chegava outro. Não, A misericórdia de Deus é imensa. Mas a gente não tem esse privilégio de ficar trocando de anjo, não, minha filha. Se ele desistir, ele vai te deixar por conta própria. Quer ver? Ó, só para Esse terminar. esse nome aí que o Amaro deu, eu achei interessante. Quando a Ana falou que pôs o nome da Amélia, né, da bisavó lá, ainda bem que ela não pôs Custódia. Na verdade, não foi nem por conta da minha bisavó, foi por conta da minha tataravó, foi por conta dela mesmo. A Amélia que escolheu o nome dela, eu só lembrei. Quem lê aí as advertências? Só para a gente fechar esse capítulo aqui. Leia, Valquíria. Tem gente aí que gostaria de ler também, mas pode falar, ninguém fala, então eu aponto. Tá bom, deixa eu só trocar aqui, peraí. O microfone estava jogado para trás, aí não ia ficar bom. As advertências do Cristo. A sua confraternização com os terrícolas primários, encontrados no seu caminho, constitui uma dívida sagrada da humanidade para com seus labores planetários. O Senhor da semeadura e da seara não lhes desconhece essa grande virtude, e é por isso que as exortações de toda a natureza são por ele enviadas do alto. Nos tempos que correm, as nações europeias, a fim de que se preservem do extermínio e da destruição terrestre, arrancando-as do primitivo para um elevado nível de aperfeiçoamento nos grandes trabalhos construtivos da evolução global. Se erraram muito, foram igualmente muito sinceras, porque a sua inquietação era por levantar um novo paraíso para si mesmas e para os homens terrestres, com cujas famílias fraternizavam-se desde o princípio. Faltaram-lhe os valores espirituais por uma perfeita base religiosa, de uma perfeita base religiosa. Situação essa para a qual concorreram inigualmente na utilização do livre-arbítrio. Mas o Cristo, nas dolorosas transições deste século, há de amparar-lhes as expressões mais dignas e mais puras, espiritualmente falando, e no momento psicológico das grandes transformações, o fruto de suas atividades fecundas há de ser aproveitado, como a semente nova para a civilização do porvir. O Cristo já sabia, ele tinha conhecimento da condição dele, da importância dele. Então, se fosse a gente, nós íamos ficar orgulhosos. Eu sou Jesus, eu sou bom, né? Eu sou importante. Esse é o nosso orgulho falando. Agora, esses espíritos podem sentir que tem um papel e não se orgulhar por isso, né? E não se sentir orgulhoso por ser. Então, há uma grande diferença. O espírito iluminado, como diz Jesus, ele pode dizer assim, eu sou a verdade, o caminho e a luz. Por que ele pode falar? Porque ele não tem orgulho por isso. Ele não tem nenhum apego a isso. Mas se eu falar, eu sou a luz do mundo, eu sou orgulhoso. Porque exatamente pelas minhas condições íntimas, espirituais. Então, ele reconhecia que ele tinha esse papel de fazer uma elevação e um exemplo desse povo. Mas ele não se valorizava por isso,
Isso que ele podia dizer. Eu acho que uma diferença básica, assim, que define bem isso que você está falando, é que eu me acho, ele é. É. Mas eu Exato. achei, hein, Daniel? Mas esse fechamento aqui, ó, o fruto de suas atividades fecundas há de ser aproveitado como a semente nova. Ou seja, nós somos promessa. Então, Graças a Deus, né, mano? a Graças a semente Deus. nova do porvir somos nós. Porque senão não teria por que investir numa planta, numa semente que não fosse dar frutos amanhã. Não, se fosse o esquema universal da lei divina, que esses teriam que ser exterminados, porque não tinha mais recurso, não germinaria, seria realmente no plano exterminado. Mas não, nós somos promessas, Cristo sabe disso, permanece conosco, né, por esses milhões de anos, porque vamos falar que é milhões, porque bilhões até, porque a Terra, 4 bilhões e meio, né, da criação. Então, isso tudo tem acompanhamento dele. Aí é onde o tempo é explicado, né? O que é isso? Então, de certa forma, nós somos, assim, promessas. Somos promessas e vai dar fruto, sim. Nenhuma de suas ovelhas se perderá. Não vai se perder de forma alguma, né? Então, nós devemos muito para o Cristo. Com certeza, o pagamento será na nossa transformação. É o que ele espera. Ele não espera receber nada. Ele espera que nós nos transformemos, que nós modifiquemos. Essa é a alegria desses espíritos, né? Então, como é que os espíritos ficam felizes por nós? Quando nós fazemos o nosso papel. Quando é que um pai fica satisfeito com um filho? Quando o filho se transforma, quando ele modifica, quando ele se eleva, né? Então, isso é importante. Na semana que vem, nós vamos falar sobre, então, aí Israel, né? O povo de Israel. Vamos entrar onde a gente estava alguns dias aí falar dos hebreus, né? Vamos começar isso aí agora, o novo capítulo, capítulo 7. Alguma consideração de hoje aí, pela essa fala aí do Cristo final? Eu queria perguntar só uma coisa sobre Israel, que até parece que até, não sei quem colocou no grupo, se foi você, se foi o Amaro, os semitas, você falou que os semitas eram os hebreus, lá no texto anterior, lá Hebreus que fala, e os árabes. os hebreus e os árabes. Lá que fala da Índia, vamos lá no texto anterior, né? Rapidão aqui, ó. Esse povo saiu da Índia. Da Índia, né? Esse foi da Índia, Foi, os hebreus e os árabes. Isso, é que os arianos saíram da Índia, exatamente para desbravar a Europa. São aqueles descontentes, revoltados por ter vindo para cá. Aqueles que eram mais religiosos permaneceram lá no local da Índia. Entendeu? Agora, aqui está falando da influência que os arianos tiveram no sentido da religião. Então, quando se falou em religião, estiveram ali com os semitas, a influência dos semitas e dos povos hindus. Essa é a influência que eles tiveram religiosa. Por isso que você vê lá falar dos celtas, né, que começaram pela influência dos árabes e dos hebreus. Eles foram religiosamente se integrando
que até um certo ponto eles não tinham muita religiosidade. Aliás, não tinham religiosidade, eram mais assim, senso prático, né, das coisas. Israel, então, é descendente do povo lá dos hindus. Em Daniel, não, acho que a dúvida da Leila, os arianos foram os capelinos que encarnaram na região da Índia. Da Os Índia. árabes que são os árabes e os hebreus, que são os descendentes de Abraão, eles encarnaram ali na região da Arábia Saudita, do Golfo Pérsico. Então, é um outro grupo de capelinos que encarnaram nessa região. Outro grupo. Então, é outro grupo. São semitas, os hindus. Mas influenciaram. Mas a influência deles foi grande para a religiosidade. Não, mas a dúvida da Leila é de se os semitas são hindus também. Não, os semitas são da região do Golfo Pérsico, né? Porque são árabes. Israel vem de semitas ou de hindus? Semitas. Na verdade, os hebreus, que os israelitas são os antigos hebreus. Uhum. E os árabes também são semitas, que são todos descendentes de Abraão. Isso. Não, aí que esclareceu, era isso mesmo. Mas aqui agora... Os árabes e Isaac deu origem aos judeus. E nas próximas leituras aqui vai ficar mais claro, Leila. Uhum. Porque você está avançando. Não, é porque eu não sei geografia mesmo. Não. Entendeu? Nem história. Eu tô péssima nisso. Eu tô aqui anotando tudo para ver se eu nunca esqueço, mas sempre que vai falar disso me dá um nó na cabeça. Eu acho que eu tenho que voltar lá, fazer um curso de história e de geografia para eu entender esse caminho da luz, porque senão eu não vou entender nunca. Não, mas você já está entendendo. Você já está entendendo, então tá bom. A gente fica com a essência, Leila. Essas coisas de geografia e história, a gente dá um jump. Eu já desisti. Não precisa ficar com o conhecimento todo racionalizado, não. A gente entendendo a essência, tá bom. A essência a essência que é a mais importante. Se você desenvolver espiritualmente, Leila, tá bom demais. De onde você veio para onde você vai é um detalhe, né? Eu sei que eu sou muito racional, muito materialista, entendeu? Então, para eu sair disso, eu tenho que usar essa parte do material para eu poder acessar o espiritual, né? Tá certo. Então, vamos lá de memória. É o raciocínio, não é o raciocínio? Não tem que ter o raciocínio. Vamos de memória RAM. Então, vamos lá, gente. Então, até a semana que vem, né? Um abraço no coração de todos aí. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Boa semana, gente. Boa semana para todo mundo aí. Boa semana, tchau. Boa semana. Boa semana para todo mundo. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, Amélia. Tchau, Amelinha.